Olá, pessoal! Vão chegando, vão se aconchegando. Olá! Olá! E aí? Ansiosa para a live de hoje? Ansiosa. Ah, legal, legal. De um tema delicado, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre comunicação, né? E nós vamos falar da interação na contratação do Orives com o modelista 3D. E nós vamos falar justamente sobre esse relacionamento, que de fato existe várias implicações na hora de contratar, né, um serviço desse profissional, o que faz toda a diferença você saber os detalhes, né, saber as referências, ou seja, os pontos importantes para poder desenvolver esse trabalho. Então, antes de contratar, é bom ter tudo isso bem claro, né? Então, nós vamos falar desse tema que às vezes não damos tanta importância na hora da contratação, na hora de saber as referências do profissional, mas que se faz importante para depois não ter dificuldade nenhuma. E assim, qual que é hoje eu recebi uma pergunta e foi bem interessante, veio de encontro bem nesse relacionamento que nós estamos destacando, né? Foi uma pergunta de uma designer que ela me chamou no inbox e ela falou, ela me deu um indicativo que às vezes nem eu percebi, né? Que é o quê? Designer 3D, modelista 3D. E como que eu faço? Eu percebi na sua primeira live a sua mente aberta e a sua relação com o modelista. Isso é muito importante. E como que eu faço para esse modelista, ele me conhecer, ele saber do meu serviço, eu fazer uma apresentação para ele? E eu falei assim, nossa, é bem interessante, né? E eu falei, veio bem de encontro com a nossa live de hoje também. Depois eu falei para ela que a gente vai abordar a apresentação, né? Que é uma apresentação, quando se fala do Orives, a apresentação ela é diferente de uma apresentação do modelista 3D. O meu olhar de joias como Orives, ele é bem diferente do olhar do modelista 3D, né? E a própria experiência também, né? Ela é diferente, então nós estamos em caminhos. A impressão que parece de primeiro momento é que é oposta, mas ela não é oposta. Na verdade, elas são posições lado a lado, né? Estamos em papéis diferentes. A gente está em etapas diferentes, mas a gente caminha todos juntos porque caminha ao mesmo tempo, né? E aí entra a nossa querida comunicação. Sim, sim. Então, assim, o papel da comunicação hoje, ele é muito fundamental, né, nessa nossa relação. O que mais que a gente pode adicionar nessa pergunta que a designer fez, né? Como que você apresenta o seu trabalho, então, para um modelista? Como que eu apresento o meu trabalho para o modelista? Na verdade, assim, eu acho que são dois tipos de relações, né? Dois tipos de relações. A primeira relação, quando eu preciso do modelista 3D para executar um serviço, essa é aliás, duas situações. E a outra situação é quando o modelista ele já tem uma modelagem, ele já tem um perfil de trabalho e ele quer se apresentar. Então, eu vou falar da parte do Orives, né, do produtor, o que ele procura quando ele procura esse profissional modelista 3D e você fala a sua expectativa de como você se apresenta. Então, assim, primeiramente, quando eu vou buscar um modelista 3D, eu preciso entender o briefing do meu trabalho. Ou seja, quais são as especificações técnicas da minha peça? Ela é uma peça simples, ela vai pedra, pré-cravação, ela vai gemas com medidas específicas. Então, assim, tem uma relação que precisa ser analisada no contexto geral. Isso se faz muito importante, porque se eu escolher um modelista que, assim como o Orives, né, é importante a gente frisar isso, porque embora existam vários modelistas 3D, assim como existem vários, nem todos são expert na mesma função. Dentro da mesma linha de produção, da cadeia de produção de cada área,
existe assim, especialidades que cada um desenvolveu melhor ou que prefere, aptidão, enfim. Então, assim, eu como Orives, eu sempre vou olhar para minha, assim, para minha rede de designers que assim, eu preciso entender se ela trabalha orgânico somente, né? Porque tem modelista que só trabalha orgânico, tem modelistas que trabalham com produção de alta joalheria, que as especificações técnicas é totalmente diferente, é um contexto ou outro. E tem o modelista que trabalha em peças em geral. Então, basicamente, eu acabo entendendo esses três, né? Então, assim, quando eu vou procurar, o que eu pergunto? Aliás, o que eu observo neles? Primeiro, se eu não conheço, o que eu vou pedir? Eu vou pedir um catálogo dele. Falar, você tem como passar algumas peças que você já fez para eu entender, né, o seu portfólio. Porque, assim, para mim, quem que é o Orives? O Orives, ele é visual. Então, ele vai olhar o catálogo com o olhar visual de um cliente. Por mais que ele saiba das especificações técnicas, mas ele não imagina que exista muito mais especificações técnicas para desenhar do que propriamente para fazer na mão. Então, assim, a meu primeiro olhar vai ser analisar o portfólio, entender qual que é a especialidade, e se eu não conheço, isso é um fator, uma coisa muito importante. Eu vou ter que testar, sabe? Se eu não tive essa experiência, eu vou ter que testar. E aí que o Orives, né, produtor, eu vou ter que ter a mente muito aberta, porque pode acontecer, não são erros, tá? São ajustes que se faz parte, né? Enfim, entender essa relação com o trabalho. Então, eu acho que são o primeiro aspecto que eu poderia listar são esses, entender qual que é o perfil de produção desse modelista. Que legal. E quero também fazer um adendo sobre, antes de falar da minha parte, como que eu represento, dessa sua parte, porque é muito difícil encontrar o produtor que tem esse olhar de querer fazer um teste antes. Geralmente eles veem alguma coisa que eu fiz, gostam e falam, eu preciso dessa peça, e aí eles esquecem que a gente ainda está se conhecendo e que são produções. Pois é. Eu trabalhei de produção, estou entrando numa produção diferente da dele e que tudo muda, né? Então, eles esquecem disso e aí, geralmente, né, até tanto o produtor quanto quem está começando a marca, né? Quer fazer tudo de uma vez, ou passa muita peça de uma vez, é para ontem, e não tem essa paciência e esse olhar de vamos fazer um teste, para a gente primeiro fazer os ajustes. Essa visão de querer fazer o teste para a gente acertar é o que precisa ser acertado na modelagem para dar certo na sua produção, é muito bacana, e isso depois no futuro, no começo parece, eu acho que muita gente olha assim, é um atraso, é um desperdício de tempo, só que na verdade é uma economia gigantesca de tempo, né? Porque agora a gente vai fazer um teste, vai fazer um ajuste, e depois todas as nossas próximas peças já vai dar certo, porque a gente já vai ter essa corrigida que foi necessário, e já vai estar falando a mesma língua, né, de produção, né, as mesmas especificações. Tá, e partindo disso daí, eu acredito que chama relacionamento. Então, basicamente, toda relação entre duas pessoas é como se fosse relacionamento que a gente tem com... Enfim, eu poderia dizer até melhor, é como se fosse um casamento, né? Então, primeiro eu preciso entender a relação, conhecer a pessoa, dar oportunidade para ela me mostrar o trabalho dela, porque às vezes a minha expectativa ela pode estar abaixo ou estar acima. Então, até porque é uma tecnologia nova, são processos novos. Os erros, vamos dizer assim, os ajustes, muitas vezes eles podem não estar na mão do modelista, e sim na mão do processo. Qual processo? A impressão 3D, às vezes a borracha. Então, fazer os testes é totalmente adequado. Então, essa relação, imagina assim, se eu tenho uma relação muito próxima com alguém do meu lado, meu colega de trabalho, que seria o mais próximo aí de nós Orives. A nossa relação, mesmo sendo lado a lado, às vezes ela diverge em opiniões e em formas de trabalho, porque você pode comparar um Orives com o outro, mas a forma de trabalho deles não são igual.
Então, o resultado final pode ser igual? Pode, mas o caminho, né, até chegar lá não é igual. Então, assim, agora nós traduzimos isso para um modelista 3D, que hoje, na grande maioria, ele é terceirizado e ele não está na sua cidade. Como você consegue resolver essa relação? Então, assim, hoje a minha modelagem, 95% dela é feito com modelistas que eu terceirizo serviços que não estão nem na minha cidade, olha só. Então, existe uma dificuldade de relação que eu preciso interpretar muito bem e também ser um bom interlocutor, passar para eles o que meu cliente pediu de maneira correta. Então, o que eu aprendi com isso nesses 5 anos de relação à distância, né, que é basicamente a minha relação? Primeiro, eu preciso ser bem compreensivo, que nem tudo vai sair do meu jeito, porque eu sou interlocutor, então eu tenho um cliente que ele decidiu uma peça, né? Pode ser meu cliente varejo, pode ser, como no meu caso, às vezes eu presto serviços para outros ourives, outros produtores. Então, eu sou intermediário, eu preciso absorver aquela informação com medidas, especificações técnicas, assim, um detalhamento bem completo para poder passar para o modelista 3D, porque o modelista 3D ele não modela em cima de uma foto somente. Ele precisa saber de várias especificações. Se não existe um lugar, um link, onde ele vai buscar essas especificações, você tem que o Orives ele tem que passar. Então, essa relação ela já começa aí sendo muito detalhada. E o que os Orives, na maioria das vezes, os produtores, eles não têm... Eu percebo hoje porque eu sou interlocutor, né? Eu estou intermediário. Eu percebo que eles não têm nem paciência e nem conhecimento, tá? Então, assim, por que é isso? Por que eles são assim? É culpa deles? Talvez não, porque alguns modelistas comigo foi bem bacana, porque eles me passaram, Celso, eu preciso de tudo isso, sabe? 4 vistas, especificações assim, assado, 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 tá? Então, para mim foi fácil. Agora, alguns não. Falaram, aqui que você mandava uma foto, aí ele ia pedindo devagar as coisas. E aí eu falei, peraí, mas como que ele está modelando? Está modelando? Não está modelando? Está me pedindo picado? Então, assim, faz diferença, né? Essa relação também. No caso, tem dúvida que eu vejo, tem coisa que eu vejo a peça, vejo as imagens que você passa, que o produtor passa, eu já consigo ver tudo que eu preciso perguntar. Só que, às vezes, durante a modelagem, surgem dúvidas. Aí eu tenho que voltar em você e te perguntar. Falar, e aí, aqui vai ser assim? Igual no caso do boné que a gente está fazendo hoje. Eu falei, parece que é pré-cravado. Você vai querer que faz pré-cravado tradicional, com a garra saindo do metal, vai querer que coloque a garra tradicional. Então, são questões que vão surgindo porque a gente começa a observar a foto, né? E a gente chega no ponto de, deixa eu olhar bem com bastante atenção essa parte, e aí vem a dúvida, né? Ou às vezes até a dúvida de especificação, né? Tá assim, como que a gente vai fazer? Mas assim, essa relação, então, ela precisa ser bem compreensível, né? Assim, bem flexível, dos dois lados. Porque já teve modelista de eu falar com ele e ficar estressado porque eu não estava entendendo o que ele estava precisando e talvez o que eu estava falando ele também não estava entendendo. Então, comunicação sempre vai ser um instrumento difícil. Então, É uma faca de 2 gumes, né? Se não souber, exatamente. se souber, vai dar tudo certo. Exatamente. Então, assim, mas ainda que as coisas caminhem muito bem, sempre vai ser algo complexo. Ô, pessoal, antes de a gente continuar, aí quem puder mandar um aviãozinho aí para os amigos, isso ajuda bastante. Aí nós queremos, eu e a Adriele, a nossa iniciativa de doar nosso tempo aqui. Isso aqui é uma consultoria, tá? Tanto com o Orives quanto com o designer. E nós não ganhamos nada para isso, tá? Mas se quiser, nós colocamos a caixa postal. Mas, brincadeira. Mas o fato é que nós queremos, quanto mais pessoas envolverem nesse nosso projeto de esclarecimento, vai ser fantástico, porque primeiro nós vamos agregar
com a nossa experiência, né? E outros também vão nos ajudar com a experiência dele, a gente formular algo que seja melhor e viável para o nosso mercado, né? O mercado da ourivesaria hoje e da modelagem 3D, ele está crescendo muito no Brasil, muito no Brasil. Então, nesse último ano se formou pelo menos 200 designers, entendeu? Então, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, pensando nisso, essa relação que ainda é uma incógnita, né, para alguns, né, ela é difícil, ela é assim custosa. Então, o nosso papel aqui é ajudar você a fazer esse network da melhor forma, né, fazer esse network de uma forma mais viável, mais rentável, mais efetiva, né, e que traga benefícios para as duas áreas, né, e que exato, e que a gente melhore o relacionamento com todo mundo. E principalmente deixando, né, no final das contas, nós dois que temos o mesmo objetivo, deixar o cliente final feliz. Cliente feliz. Então, exato. Se o nosso cliente em comum não está feliz, ele não vai ser mais o nosso cliente em comum. Pode saber disso. Exatamente. Todos nós perdemos juntos, né? Exatamente, exatamente. Então, essa pergunta de como que eu me apresento, quais são as características importantes, eu acredito que basicamente as primeiras são essas. Mas, de fato, vamos ter que testar, vamos ter que conhecer, dar uma oportunidade, né, ser flexível das duas partes, porque já teve modelista de não me mostrar muita coisa e apenas falar assim, ó, meu trabalho, minha mão de obra é X. Então, você me deposita 50% ou você me paga adiantado. Eu falei, peraí, mas não vi nada, né? Então, como que eu vou ter certeza do seu trabalho? Fica bem difícil. Então, assim, precisamos articular de uma maneira bem melhor, né? Como que nós trabalhamos, como que nós executamos o trabalho, porque, afinal de contas, é um custo operacional muito caro. Hoje, né, trabalhar com joia no Brasil se ficou muito caro. O que eu acredito que não é por conta só da tecnologia envolvida, é por conta da lentidão entre profissionais, modelistas. Eu acho que aí existe uma responsabilidade de ambos de melhorar esse relacionamento, porque quanto mais eu integro a tecnologia junto à ourivesaria, que, como nós falamos na live passada, ela tem mais de 5 mil anos, então a nossa proposta aqui não é criar roda, né? Não é criar roda, é fazer algo novo. Nossa proposta é melhorar o que já existe de uma forma mais efetiva e de uma forma mais dinâmica, né? Que a gente consiga uma sinergia muito fácil e mais didática, porque existem vários profissionais hoje que já estão trabalhando com essa tecnologia 3D e está se dando muito bem. Sabe? No meu caso também, eu estou me dando muito bem, porque o que antes eu precisava de um tempo muito grande de produção, talvez uma equipe muito maior, de 10 profissionais antes, hoje eu consigo fazer com 3, com 2, né? Que no meu caso lá é praticamente 2. Então, assim, melhorou bastante a minha dinâmica. E se você vê, o custo operacional aumentou, mas é um custo relativo, porque se antes eu tinha 10 profissionais, hoje eu tenho 2 a 3, então eu acabei reduzindo o custo. O que ficou, agregou um pouco de valor foi o custo operacional. O desenvolvimento 3D, da impressão, da borracha, né, e a função, né? Então, esses custos que nós tivemos que ajustar. Mas é claro que quem ganhou no final foi a produção, né? A alta produtividade. Porque nós temos hoje como ter uma alta produtividade mais efetiva, com certeza. E lembrando que tem alguns modelos, né, que a gente faz e a gente vai comercializar o mesmo modelo, modelo clássico, né, vamos dizer, eternamente. Exatamente. Então, o custo de investimento inicial você só vai ter uma vez, depois vai ser só o custo de produção. E aí eu posso falar agora da minha parte? Como que eu me apresento? Como que eu me apresento para todos, né? Geralmente a pessoa vem conversar e ela já vem perguntando o preço. Eu dedico um tempo muito grande conversando, explicando como que eu trabalho, como que é o processo de produção. Até para pessoas que já trabalham na área, eles já chegam perguntando o preço. Como custa para modelar, sei lá, fala sobre solitário, enfim.
né, passa uma descrição simples, né? E aí eu falo, olha, eu preciso ver a peça primeiro, porque não é justo eu cobrar de você o valor para fazer uma peça com 200 pedras e usar esse mesmo valor para cobrar uma peça super simples. Né? Então eu cobro por dificuldade, eu preciso ver a peça primeiro, eu preciso saber aonde você vai produzir. E no seu caso, quando eu estou lidando direto com o Iris, né, igual você, aí eu passo as perguntas para você. Eu falo, olha, eu preciso saber dessas medidas que você está acostumado a trabalhar para eu fazer o meu 3D adequado para a sua produção ou para o local que você vai terceirizar a produção do seu cliente, né, para as coisas darem certo. E aí as dúvidas vão surgindo, né? Basicamente, a sua apresentação, ela tem que ser assim, no meu ponto de vista, quando eu entendo melhor, ó, a minha especialidade é no orgânico, né, pré-cravação, a minha experiência, para mim, foi fundamental entender a sua experiência. Porque quando nós falamos de modelagem 3D, não é apenas um desenho criado lá no programa, enfim, no Rhino. Ele, na verdade, existe toda uma outra escala de produtividade que, se o designer também não entender, ele não vai me ajudar no processo. Então, quando você me disse, ó, Celso, ó, já trabalhei em Rio Preto, algumas empresas com ouro, porque eu trabalho hoje com ouro. Então, passa alguma coisa de prata, mas é mais alta joalheria que nós desenvolvemos. Então, assim, foi fundamental. Ó, já trabalhei, tenho experiência de 10 anos, que você me falou. Trabalhei em X empresa, assim, meu trabalho era de perto. Então, toda essa parte de ajuste, de processo, eu entendo. O que é diferente dos designers de hoje que estão cursando o curso e se formando hoje, né? Eles não têm essa mesma experiência, né? De ter o privilégio de ter podido sentar na banca. Então, se faz necessário hoje, eles têm um curso básico de ourivesaria, mesmo que seja online, né, de repente, para eles entenderem especificações técnicas, medidas, né, porque para nós, falando de alta joalheria, tudo isso faz muita diferença. Né? Então, o seu papel de me mostrar a sua experiência foi fundamental na hora de eu te passar o trabalho, né? E assim, o que nós assim, até um parênteses, né, do nosso relacionamento foi que você ficou preocupada, Celso, é exatamente isso, é isso. E o que eu disse? Eu falei, André, pode ficar em paz. Primeiro porque eu sou muito flexível e eu estou nesse mercado já da joalheria há 18 anos. Já na modelagem 3D, quase 6 anos. Então, eu entendo que eu vou, para mim, ourives, eu vou entender, o meu olhar é visual, então eu vou precisar imprimir e testar. Ou se testar como? Eu vou olhar na minha mão, ver a simetria, o caimento, que para mim isso é importante, né? Ver a altura, medida. Por mais que eu te passei medidas e alturas, especificações bem detalhadas, eu precisava entender toda essa dinâmica, como isso funciona, tudo junto. E aí, o que eu fiz? Eu testei as pedras, né, na pré-cravação, eu entendi se o alinhamento estava, se o encaixe estava batendo, se a minha borracha ela saiu adequada, ela teve retração, não teve retração, como que ela desenvolveu a partir daí, precisa ser viável. Então, existiam algumas coisas que eu não iria conseguir te falar apenas olhando 3D, eu precisava testar. E essa é uma flexibilidade que eu, Ourives, preciso ter, né, de fazer investimento, já que se eu trabalho com alta joalheria, ou mesmo se eu não trabalhasse, eu preciso fazer o teste, né, da peça. Você não saberia me dizer se a peça iria funcionar de acordo com a minha expectativa, porque a expectativa era minha, né? Por mais que eu te passei medidas específicas e te mandei uma foto, existe um olhar que ele é meu, ele é particular, ele é do Celso, que ele se faz diferente, né? Então, todos nós hoje precisamos ser bem flexíveis nesse relacionamento. E a Adriele, como depois, na verdade, ainda eu preciso te passar as especificações de ajuste, que nós estamos modelando essa peça ainda. É um conjunto, né, de 3 anéis. Então foi muito legal a nossa relação,
uma das coisas que você me ajudou muito e deixou também muito tranquilo, a sua flexibilidade e a sua compreensão. Não, Celso, fica tranquilo, se você precisar fazer ajuste, eu estou aqui disponível. Esse suporte, hoje, ele se faz muito importante, porque já tive um modelista que falou, Celso, o modelo é esse, enfim, se você precisar fazer ajuste, aí é outra coisa. Então, assim, ele não mostrou muito aberto e nem muito disponível, né? Não é só questão de valor, é questão da pessoa estar com vontade de trabalhar e desenvolver, né? Então, assim, o modelista hoje, como você me ajudou muito, foi justamente nesse desenvolvimento, né? Então, para mim, assim, foi totalmente gratificante de ver que, poxa, é realmente uma parceira que vai me ajudar no processo. Por quê? O processo eu estou no meu parênteses ainda, os meus parênteses é meio comprido. Então, assim, porque meu teste, ele é bem minucioso, então eu preciso olhar o 3D, legal, tá? Eu vou imprimir, então eu vou olhar com calma, vou tirar as medidas, vou fazer o teste, vou tirar a borracha e ver o que acontece, sabe? Injetou legal, as medidas tá legal, tá cravando, no caso que era uma pré-cravação na cera. Então, tudo isso foi muito importante para mim. Travou? Oi? Travou? Já chegou nessa? Não. Não chegou Ainda não cravei. Não cravei, não. Mas, assim, eu só fiz os testes preliminares, né? Como eu vou precisar fazer alguns ajustes, então vou ter que te passar as medidas. Mas isso a produção, ela é assim. Porque tem gente que acha, não, o modelista vai desenhar, eu vou imprimir, já vou executar e já vou mandar para o cliente. Peraí. Então, não é bem assim. Então, fecha o parênteses, pode continuar. Antes de você continuar, queria dar um salve aqui para o nosso amigo Johnson. Ele é lá dos States, é um Orives lá, cara. Olha, que legal. É um menino, puxa, gente boa pra caramba. Eu acho que depois eu vou fazer uma live com ele, para ele nos passar um pouco da realidade que é os Estados Unidos. Muita gente... enfim, né? Eu vou deixando a curiosidade aí, né, Johnson? Então, maravilha, pode continuar. Coisa que você falou ali sobre apresentação, né, que eu não tinha notado. Quando eu te passei o meu portfólio, lá eu já tinha todos os tipos de modelo que eu trabalhei. Então, eu acho que tinha render de pré-cravado, render de cravação normal, com aquelas garrafinhas que o programa traz, né? E orgânico, né? Eu tinha tudo lá. Não sei se tinha alguma coisa diferente, mais específica. Acho que faltou alta joalheria, né? Olha, e assim, a alta joalheria, ela sempre um grande desafio, né? Porque nós estávamos conversando esses dias, né, Adriele? O cliente, ele vê a peça linda e maravilhosa, ele não imagina as etapas de desenvolvimento que aquela peça passou. Então, ele imagina que ela foi criada no 3D, ela foi impressa, mandada para fundição e concluída. Acabamento, cravação, enfim, entregue para o cliente. Mas, na verdade, não. O processo de criação, vocês estavam falando isso na live de hoje mais cedo, né? De criar, desenho criativo, né? O que chama o processo. Essa etapa do desenho criativo, ela parte de várias medidas, especificações que você vai precisar andar todos os processos para ver se aquilo foi viável, né? Se aquilo aconteceu, se aquilo ficou, se vai ser viável, se aconteceu da melhor maneira. Isso ficou bonita, né? Porque o resultado final de uma joia não é só ela ser funcional, ela precisa ser bonita, né? Ela precisa encantar, então tem toda uma série de detalhes, especificações que vai realçar isso na peça, né? Precisa encantar ou chocar ou espantar, dependendo do... Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. E eu não sei se você reparou, mas no meu portfólio acho que tinha menos de 200 peças, né? E peças mais simples, porque Sim. a gente que também é o modelista, eu tenho essa questão de respeitar quando o meu cliente pede para eu não divulgar, porque vai ser uma coleção, vai ser lançado ainda, vai ser produzido para ser vendido na feira. Então eu não divulgo. E acaba que passa os anos, porque já fazem 10, e eu acabo que eu não volto para refazer, para
arrumar o render, fazer o render da peça e colocar de novo no portfólio, né? Essa é uma falha que eu preciso arrumar. E para nós, assim, o Orives, o que vai determinar a nossa escolha, no caso do modelista 3D, vai ser justamente isso, entender qual que é o portfólio dele e de qual maneira ele trabalha. Porque, então, assim, primeiro vai ser ele saber se ele entende o briefing, saber se ele entende as especificações técnicas e se ele consegue executar todas elas na nossa expectativa. Segundo, vai ser fazer o teste da peça para ver se ela cumpre as especificações técnicas que eu preciso para poder colocá-la na produção. E um terceiro vai ser se o meu cliente final, né, que é a ponta do negócio, ficou satisfeito. Né? Então, é uma série de requisitos que precisa ser cumpridas, né, para justamente a gente ter esse relacionamento bem ajustado. Então, não é simples, né? Não vai ser algo... Essa escolha nunca é simples, nunca é fácil. Essa parte da comunicação, até se eu não souber o que eu preciso, tudo bem. Só que eu preciso saber me comunicar com você para a gente fazer o projeto acontecer, né? Do começo ao fim. Então, eu vejo que mesmo que eu não tenha aquela informação, aquele conhecimento, porque é o que acontece. Eu chego para a sua produção e para mim é tudo novo. Para mim, eu zero todas as informações que eu tenho, vamos começar de novo, não faça as suas. Então, essa comunicação, sempre voltando na comunicação, isso é importante para as coisas darem certo na produção. Exatamente. Então, a comunicação ela vai ser um fator totalmente importante. E se nós não estivermos bem ajustados, nada sai como planejado. E existe questão de prazo, né? Hoje nós falamos, prazo é uma coisa que nos mata, né? Nós estamos desenvolvendo uma peça que realmente nós tínhamos uma expectativa de prazo que o cliente nos deu, só que também o cliente não está colaborando nas especificações. Então, nós já fizemos 410 mudanças na peça, né? Desenvolvemos a primeira, fomos fazendo os ajustes e sempre apresentando o cliente acompanhando. Não é sempre que eu faço isso, mas eu gosto do cliente acompanhar essa evolução no caso de uma peça muito específica, uma peça muito personalizada, que é no caso dessa. Então, nós temos que ter esse cuidado. Só que, de qualquer maneira, você tem uma compreensão das duas partes, que se tivermos divergência, nós vamos ter que sempre fazer alterações que vai acabar atrapalhando. Vai acabar atrasando o prazo de entrega. Então, quando eu pego uma peça bem personalizada, que ela precisa ter realmente medidas, especificações, e no caso dessa daí, nós estamos falando de brasão de família. Algo muito importante para o cliente, não só físico, mas emocional, né, mas que conta toda a história da vida desse cliente. Então, ela precisa ter realmente uma joia que eu chamo que é joia de alma, né? Então, nós precisamos cumprir uma expectativa muito difícil, que é a expectativa do sentimento e do cliente, né? Toda a relação que ele tem com a afetividade de uma joia. E quando você vai, que nem quando você pegou esse serviço, né? Quando você teve contato com o cliente, aceitou o serviço, ele pediu prazo, né? Tanto que a gente estava conversando, você falou, olha, eu preciso dessa peça até tal dia. E aí fugiu e não foi culpa nossa, porque a gente fez o que o cliente pediu. Só que foi o cliente que viu e não estava satisfeito. Então ele pediu uma mudança. E você chega a explicar isso para o cliente, como é uma peça especial, talvez ele chega nesse momento que o prazo vai sair um pouquinho fora, porque ele mesmo vai ver e vai ter modificação. Sim. Você chegou a falar isso? Quando eu fecho com o cliente, eu já explico para ele, nós vamos cumprir o prazo desde que todas as especificações que você me passar, elas sejam assertivas. O que é assertivo? Que nós não vamos fazer alteração ou o mínimo de alteração possível.
Então, quando eu delineo isso daí com o cliente, o prazo eu consigo cumprir. Então, eu já falo para ele, falo, ó, dando certinho tudo isso, você aprovando, ok, nós vamos conseguir cumprir o seu prazo e a sua expectativa. Mas no caso dele, nós estamos desde de terça-feira, né? Nós estamos andando com o desenvolvimento da peça, que era para ser feito em 2 dias, nós já estamos praticamente no 4º dia. Então, aí, o que eu falo para ele, no caso desse? Falo, ó, você entendeu que nós tivemos que fazer as alterações que você nos pediu. Então, são várias alterações que, no caso de uma joia modelada no 3D, ela não é igual o Photoshop. A gente estica, puxa para lá e para cá. Não funciona assim. Então, eles acham que é assim. E eu confesso que talvez não, eu quando comecei, eu imaginei que fosse assim, mas eu vi que não é. Então, é importante eu saber e ter essa vivência, essa experiência, para não achar que é tão simples. Então, aí eu já passei para ele, ele falou, não, legal, legal. O que é mais importante no caso desse? Cumprir o prazo ou fazer bem feito? É fazer bem feito. Cumprir, fazer a expectativa. Então, quando chega nesse ponto, eu já não me preocupo mais com o prazo. Porque o prazo ele vai acabar sendo secundário. Porque não, a não ser que assim, nós temos um casamento, né, algo pontual, ou um aniversário. Só que mesmo assim, a culpa nunca é do Orives e do modelista, já que o nosso prazo é apertado, né? Então, se ele já nos veio com um prazo específico, muito curto, então a culpa não é nossa. Nós estamos tentando apenas resolver, agilizar e realizar a vontade dele, né? Mas, assim, sempre é bom esse tipo de peça, que ela é personalizada, especial, que ela seja trabalhada com o tempo. Então, aí entra justamente naquela questão. Quando eu vou, para quem que eu vou passar, já que eu tenho uma rede de designer hoje, para quem que eu vou passar essa peça? Primeiro, o meu critério vai ser de habilidade, né? E segundo, o meu critério ele vai ser de prazo, né? Então, quem tem o prazo, aliás, segundo. E terceiro vai ser quem consegue conciliar na agenda, porque às vezes eu tenho o design adequado, com o tempo adequado, mas eu não consigo conciliar na agenda dele. E aí, o que eu faço? Então, tudo isso precisa ser muito bem estruturado para que não seja igual um castelo de cartas. Se eu só estou na mão de um, acaba que tudo desmorona, né? Porque daí eu não tenho como nem entregar. Mas antes disso, o Orives e o produtor ele precisa, peguei uma peça específica, tá? Eu vou fazer o orçamento junto com, que é o que eu faço, junto com os designers. Eu tenho uma peça específica, tal, assim, assim, assim. Você consegue no tempo hábil, então o prazo nem é só meu, ele é um prazo compartilhado. Então nós precisamos ajustar tudo isso. Então sempre é difícil essa relação, porque na maioria das vezes, pela minha experiência, o prazo sempre foge quando é uma peça como essa. Agora, quando nós temos, vou dar um segundo exemplo, quando nós temos uma joia que ela é específica, medida assim, 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 ou seja, ela é uma cópia ou uma reprodução específica, é muito mais fácil. A medida aqui, bateu, ok. Sabe? Já teve peças do design me mandar no mesmo dia. Celso, minha agenda estava tranquila, né? Que às vezes acontece, né? Não é sempre. Eu consegui fazer a peça para o mesmo dia. Pô, maravilha, né? Aí a dinâmica fica fácil. Então, mas não é sempre que isso acontece. Tem alguma pergunta em relação a essa relação de pedido de modelista, ou alguma experiência, de repente, que já deu chabu? É importante vocês falarem também para a gente saber, de alguma forma, ou responder a sua pergunta ou acrescentar, enfim. Também tem alguma dúvida? Gente, tem dia que a internet não colabora, né? Todo dia na live com a Aline também. É 10 minutos que a gente perde tentando arrumar a internet.
De volta. De volta. Legal, vamos para o encerramento. Assim, a nossa série está apenas começando, né? Nós ainda vamos fazer uma série grande para tirar todas as dúvidas sobre o nosso relacionamento, sobre o desenvolvimento. Então, nós vamos trazer outras pautas aqui. Então, tanto no perfil no Instagram e no perfil da Adriele, alguma área da joalheria ou do relacionamento dos modelistas ou do Orives, enfim, pergunta para a gente, nós vamos estar esclarecendo, nós vamos criar um roteiro que seja viável aí para nós estarmos discutindo. E as lives, pessoal, a gente faz a live hoje, semana que vem a gente já posta aqui no canal do Instagram e no YouTube, tá? A gente edita, tira todos esses problemas de internet e publica para quem não conseguiu chegar no horário, para quem pegou só o finalzinho, para poder assistir de novo. E aí vocês anotem suas dúvidas e tragam para a live pra gente. Legal, isso mesmo. Feliz de estar com vocês, aí agradeço a oportunidade de poder compartilhar e aprender, né, com cada profissional que tem aí nos dado seu depoimento, suas perguntas, enfim, estamos sempre aprendendo com o outro. O que nós queremos realmente contribuir para o mundo das joias, né? Que aqui no Brasil todos nós estamos bem desvalorizados, até por conta de não estar sendo compreendido a nossa arte, né? Tanto na área da ourivesaria quanto na área da modelagem. Então, acredito que precisa realmente nós nos esclarecermos como que é a nossa profissão. E assim, eu sempre digo, né, igual o MasterChef, ele trouxe uma visibilidade muito grande para os cozinheiros. Isso agregou muito à carreira deles. Eu acho que a nossa profissão ela também precisaria desse empurrão. Eu tenho certeza que a gente fazendo o que a gente está fazendo hoje, a gente vai conseguir passar essa mensagem e ensinar os próprios profissionais a se valorizarem e a trabalhar melhor, se comunicar melhor. E aí, quando fica melhor para mim, por exemplo, porque eu aprendi a me comunicar, na verdade não fica melhor só para mim, fica melhor para todo o pessoal que trabalha comigo, para os clientes. A gente perde menos tempo refazendo o serviço, né? E ganha mais tempo para fazer novos clientes, para trabalhar melhor, para fazer melhores contatos. Eu quero agradecer a participação de todo mundo.